Oi pessoal, espero que estejam todos bem. Estou aqui fiz um resuminho aqui para você, para falar um pouquinho de alguns dos tópicos mais importantes do Enem. Eu não estou dizendo que isso tudo vai cair, né? Mas eu diria para você que pelo histórico são tópicos bem importantes. Então eu fiz uma listinha aqui para você. E dentro de cada tópico desse, eu vou mencionar um pouquinho de pontos importantes dentro de cada tópico, tá? Bom, dentro da química em si, eu destaquei os métodos de separação. São vários métodos de separação. Quem eu destacaria? Destilação simples, cujo exemplo mais comum de prova é a separação de sal dissolvido em água. Destilação fracionada, que são as frações do petróleo, são obtidas pelo método de destilação fracionada. Esses para mim são os principais, tá? Além disso, acho que valeria você dar atenção às estações de tratamento de água. Aí lá tem vários processos, tem floculação, tem cloração, fluoretação. Então eu destacaria isso para vocês, ok? Forças intermoleculares. Bom, forças intermoleculares, como já disse, são forças de atrações entre as moléculas, responsáveis pelos estados físicos das substâncias. Destaques para dipolo induzido, que são forças de atrações em todas as moléculas, mas elas são exclusivas nas apolares. O dipolo permanente para moléculas polares e as ligações de hidrogênio, que todo mundo já vai falar, que é aquele sistema de H-FON. Lembrando que a ligação de hidrogênio é a mais forte que tem e o dipolo induzido é a mais fraca. Tá? Estequiometria. Destaque para reações com rendimento, pureza e equações sucessivas. Lembrando que equações sucessivas você pode somar, achar global, fazer o balanceamento, produto da primeira com reagente da segunda, enfim, o seu professor vai indicar a melhor maneira para você. Funções orgânicas, quem que eu destaco? As principais: álcool, fenol, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, amina. Essa para mim são as principais funções. É muito importante você saber identificar essas funções, tá? Isomeria. Isomeria plana e espacial. Plana, principal, função. Dentro da isomeria plana de função nós temos álcool e éter, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster. Destaque para mim, dentro da isomeria plana de função é destaque. Dentro da espacial tem a geométrica, que é aquela onde normalmente, não é somente, tá? É aquela dupla com R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Quando você tem dois átomos de hidrogênio e carbonos vizinhos, você usa cis e trans, ou então você pode usar aquela nomenclatura Z e E quando isso não acontece. E a do carbono quiral, que é a isomeria ótica, que é quando tem o carbono quiral, que tem os 4 ligantes distintos, né? Os isômeros de estrógeno, alguns chamam de destrogiro, levógeno ou levogiro. Um ponto importante: os isômeros D e E, eles possuem as mesmas propriedades físicas, claro, exceto o desvio da luz. O que os diferencia são as propriedades fisiológicas. Isso é muito importante você saber, ok? Soluções. Principal destaque é a principal unidade de concentração, a concentração em quantidade de matéria, o mol por litro, a antiga molaridade. E aí você tem que saber separar quando você tem diluição, que você pode fazer o famoso MV igual a MV, quando você tem uma adição sem reação, por exemplo, se você misturar duas coisas sem reação, ácido sulfúrico mais ácido sulfúrico, então você faz MV mais MV igual a MV, ou o processo de titulação, o processo de reação. Aí a primeira etapa você monta a equação química balanceada e tem um bom domínio, principalmente caso você use fórmula ou utilizando molaridade, que é concentração em quantidade de matéria, que é o número de mol sobre o volume, ou então você trabalhar com a parte conceitual, que é a regra de 3. Esse é o destaque para mim das soluções. Termoquímica, cálculo de ΔH, variação de entalpia. Há 3 maneiras de se calcular o ΔH de uma reação. Entalpia de formação, que é o somatório de entalpia de formação dos produtos, levando em conta o balanceamento, tá? Menos o somatório do reagente, obviamente, levando em conta o balanceamento. Detalhe: o ΔH de formação de uma substância simples no estado mais comum é 0. Cuidado, não falei apenas substância simples. Falei substância simples no estado mais comum. Exemplo: o ΔH de formação, por exemplo, do oxigênio é 0. O do ozônio é diferente de 0. Ele tem que te dar o valor. E eles já acabam relacionando muito isso com, por exemplo, algum tipo de combustível, queima de combustível, comparar, por exemplo, o poder calorífico do etanol ou da gasolina, e aí relacionar um pouquinho de impacto ambiental que está aqui embaixo, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. O segundo caso, que é o no Enem, né?
Também a lei de Hess, que é aquele que você tem, eu costumo dizer para os meus alunos que a gente está brincando de Lego. São várias equações e você vai mexer nessas equações de forma que você some e chegue a global, que é a equação que ele quer. Detalhe também, tudo que você faz com a equação, você faz com ΔH. Se você tiver que inverter a equação, você inverte, senão ΔH. Se você tiver que multiplicá-la por 2, você multiplica o ΔH por 2. E por último, a energia de ligação. Tem muita gente que trabalha fazendo rompidas menos formadas. Lembrando que no reagente, o ΔH é positivo, porque o rompimento de uma ligação é um processo endotérmico. E no produto é a formação de uma ligação. A formação de uma ligação é um processo exotérmico, ΔH é negativo. Ok? Deslocamento de equilíbrio. Sistema reversível, destaques para aumento da pressão. Se desloca para o sentido do menor número de mols de gás. Cuidado com isso, tá? Menor número de mols de gás. Diminuição da pressão vai ser o inverso. Aumento da temperatura, desloca para o sentido endotérmico. Normalmente, gente, normalmente não, o ΔH está escrito aqui ao final. Se o ΔH aqui ao final da reação está positivo, a reação para cá é endotérmica. Então, se você aumentar a temperatura do sistema, você vai deslocar para cá. Se tiver escrito aqui ΔH negativo ou mais calor, significa que o processo para cá é exotérmico. Se você aumentar a temperatura, você vai deslocar para lá. Ok? E aumento da concentração. Se você está num sistema de equilíbrio, se você aumentar a concentração aqui, o sistema vai se deslocar para cá. Porque isso aqui é o equilíbrio. Se você aumenta a concentração, você desloca para cá, que é no sentido de consumir esse a mais que você colocou. Então o sistema faz isso, ó, e volta ao estado de equilíbrio. Mais um detalhe, catalisador não desloca equilíbrio, ok? Por último, impactos ambientais. Destaques para chuva ácida, camada de ozônio são os principais. E, obviamente, o agravamento do efeito estufa. Repare que eu não falei efeito estufa, eu falei agravamento do efeito estufa, porque o efeito estufa ele é necessário, o problema é o seu agravamento. Sobre a chuva ácida, destaque para as chuvas causadas por enxofre e nitrogênio, ok? Ozônio, lembra que o CFC, que era um gás muito utilizado, ele libera cloro, e o cloro ele age como catalisador da destruição da camada de ozônio. E o agravamento do efeito estufa, nós podemos falar principalmente pela queima de combustíveis fósseis, né, liberando muito CO2 para a atmosfera, e isso aumenta a temperatura global, e isso é o agravamento do efeito estufa. Lembrando que metano e CO2 são os principais gases do problema do agravamento do efeito estufa. Só que praticamente só fala de metano não, de CO2, porque a quantidade de CO2 na atmosfera é muito maior. Mas comparativamente, o metano é muito pior para o agravamento do efeito estufa do que o CO2. Bom, fiz um resuminho aqui das principais, que eu penso assim, dos principais tópicos para o Enem. A gente não sabe o que vai cair, mas com base no histórico, pude tentar dar um resuminho aqui para vocês, tá? Bons estudos, boa prova, um beijo para todos, um abraço. Quanto tempo deu?